O pastor Eliabo está lá em Cidade Nova, como os irmãos já sabem, né? E hoje nós estamos com a incumbência aqui de trazer a mensagem do Senhor nessa noite. E nós vamos fazer uma leitura, na verdade vamos refazer a leitura que nós já fizemos de Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10. Os irmãos podem abrir suas Bíblias, deixar suas Bíblias abertas aí. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a missão da nossa igreja. Nós estamos hoje há exatamente 8 dias que se passaram do aniversário da nossa igreja. E nesses 8 dias, né, antes, na verdade no sábado passado, tivemos um congresso aqui na nossa igreja, onde o pastor passou a visão que ele tinha para a nossa igreja nos próximos anos. Nós completamos 31 anos de existência e estamos numa fase de transição. A igreja ainda é muito jovem, né? Nós, quando olhamos outras igrejas por aí, igrejas centenárias que nós temos aqui no nosso país, a Igreja Batista Santarém está engatinhando ainda. Temos muito que crescer. E o pastor, ele teve essa visão de tornar a nossa igreja simples, né? Uma igreja simples, uma igreja que é focada num objetivo e uma igreja que está alinhada com todos os membros alinhados com esse objetivo. E a partir daí foi passada para a igreja a nossa missão. E temos uma missão que consiste em 3 coisas apenas, né? Bem simples. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui já sabe qual é a nossa missão, até mesmo porque ela está ali no nosso quadro, né? E a missão é glorificar a Deus, amar e cuidar das pessoas e fazer discípulos. Vamos dizer todos juntos? Glorificar a Deus, amar e cuidar das pessoas e fazer discípulos. Então, antes de fazermos a leitura, é necessário que a gente reflita um pouquinho sobre essa questão da nossa missão. A missão da nossa igreja é a nossa missão. É importante que nós compreendamos que a missão da igreja só poderá ser cumprida quando cada um de nós cumprirmos a nossa parte dessa missão, né? Então, colocamos aí a missão da igreja e a missão individual. Nós temos diante de Deus assumido um compromisso de sermos discípulos dele, de obedecermos a sua palavra e de cumprirmos o propósito pelo qual ele nos chamou, nos criou, né? Que é glorificar a Deus. O maior propósito pelo qual Deus nos criou foi para a sua glória. Nós vivemos e existimos para a sua glória. E como extensão do amor de Deus que nós já lemos hoje, nós também temos o compromisso de amar e cuidar das pessoas, amar o próximo, cuidar das pessoas que estão à nossa volta, cuidar das pessoas necessitadas, as necessidades das pessoas que estão no nosso alcance fazer. E assim seremos seus discípulos. Então, é muito fácil decorar essa declaração, essa missão. Tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui já decoraram. Se eu perguntasse um por um para dizer de cor, sei que a maioria acertaria, eu conseguiria dizer facilmente essa missão: fazer glorificar a Deus, amar e cuidar das pessoas e fazer discípulos. Agora a pergunta é: será que a minha vida tem glorificado a Deus? Será que eu tenho amado e cuidado das pessoas? Será que tenho feito discípulos? Ou seja, será que eu tenho cumprido a minha missão? A missão da igreja só será cumprida na hora que cada um de nós individualmente cumprirmos a nossa parte da missão. É necessário que nós entendamos que essa missão, quando fala missão da igreja, não estamos falando somente na instituição, na Igreja Batista Santarém como um todo, mas nós estamos trazendo para nós. A missão da igreja é a minha missão, porque eu tenho um compromisso com essa igreja. Então, se você tem compromisso com a Igreja Batista de Santarém, e mais ainda, compromisso com Deus, compromisso com Cristo, você está convocado a cumprir a sua missão. Então, hoje, nós vamos refletir um pouquinho mais sobre essa questão de cuidar, de amar e cuidar das pessoas, né? Nós vamos focar
nessa parte de amar e cuidar das pessoas, porque eu sinto a necessidade de que nós precisamos realmente cuidar melhor uns dos outros. Nós precisamos acolher melhor as pessoas, precisamos socorrê-las em suas necessidades. Então, quem ama pode passar. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida das pessoas que estão à sua volta. Então, pensando nisso, nós temos aí, quem ama tem um cuidado de fazer o bem ao próximo, conforme nós lemos lá em Romanos capítulo 13, versículo do 8 ao 10. E o texto diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, nós entendemos que precisamos cuidar das pessoas, porque quem ama, cuida. Existe até uma música popular brasileira, né, de um poeta, Peninha, cantada por Caetano Veloso, que diz assim: quando a gente ama, é claro que a gente cuida, né? Até o mundo sabe disso, porque o amor e o cuidado andam juntos. Eu não posso dizer que amo alguém se não me preocupo com ela, se não cuido dessa pessoa. Como é que eu posso dizer que amo se eu não faço nada para ajudá-la quando ela está passando por alguma necessidade? Então, na verdade, o amor não deve ficar só da boca para fora, só nas palavras. Só em dizer eu te amo não é suficiente. Tem que partir para a ação. E o cuidado é o amor em ação. É feito a fé e as obras, né? Dizer que tem fé sem obras não é nada. Onde é que está a sua fé sem as obras? Mostra a sua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé com as obras, diz lá Tiago. A mesma coisa em relação ao amor. O amor é prático. O amor deve ser colocado em ação. O maior exemplo de amor que nós temos é o próprio Deus e o próprio Cristo, que amou a sua igreja. E lá em Efésios nós entendemos, Paulo fala em Efésios sobre o relacionamento do homem e da mulher, comparado com o relacionamento de Cristo com a igreja. E diz que um homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja, ao ponto de dar a sua vida por ela. Jesus, ele ama a igreja e cuida da igreja. A Bíblia diz que lá em Efésios que Jesus não só deu a sua vida pela igreja, mas a purificou, a santificou. Jesus, ele tratou da igreja, ele trata com amor, ele a purifica, ele nutre a sua igreja, ele faz com que ela seja uma igreja imaculada, sem culpa, sem manchas. Então é assim que Jesus cuida de nós como igreja. E se eu amo o meu próximo, eu também devo cuidar bem dele. Eu devo cuidar bem das pessoas à nossa volta. Eu tenho certeza que aqui muitos irmãos têm vivido essa realidade. Eu tenho certeza porque eu tenho sido alvo dessa realidade. Na verdade, em muitos momentos em minha vida, desde quando eu cheguei nessa igreja até hoje, em nenhum momento eu senti que os irmãos não estivessem cuidando bem de mim e da minha família. Sempre eu senti o amor e o cuidado dos irmãos para comigo. Recentemente eu tenho passado por uma dificuldade com relação ao meu carro, né, que só vive quebrando. E apesar de não morar tão longe daqui, dá para a gente vir a pé e voltar, mas eu vejo a preocupação dos irmãos em se oferecer, ir lá em casa, pegar a minha família e trazer para a igreja. Termina o culto, quer nos dar uma carona e levar de volta para casa. E a gente diz, não precisa, mas eles têm esse cuidado. O cuidado dos irmãos para conosco é tão grande que já 2 irmãos já ofereceram seus carros para mim. Disseram, se você precisar, pode ir lá, tem o meu carro, está à disposição. Então a gente sente cuidados, nós nos sentimos amados quando vemos essas atitudes por parte dos irmãos dessa igreja. Então nós sentimos que realmente os irmãos nos amam, mas precisamos fazer mais. Precisamos cuidar daquelas pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes nós não conhecemos ainda. Quantas pessoas passam por nós? Quantas pessoas chegam nessa igreja, assistem o nosso culto, vão embora e muitas vezes nós não damos nem uma boa noite para elas.
Então precisamos estar mais atentos às pessoas à nossa volta, precisamos cuidar bem delas. E a palavra diz aqui que o amor ao próximo, a vivência do amor ao próximo é o cumprimento da lei, porque diz assim: a ninguém devais coisa alguma. É interessante que no texto lá de Romanos capítulo 13, os versículos bem antes, Paulo fala da relação da igreja com as autoridades. Diz que nenhuma autoridade foi colocada sem a permissão de Deus. É Deus que coloca as autoridades, precisamos nos submeter a elas. E aí ele começa a dizer que aqui devemos pagar as nossas dívidas, os impostos, as coisas com relação à igreja. E ele diz lá no versículo 7: dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Nós não podemos ficar devendo nada a ninguém. É isso que ele está dizendo. Se eu sou crente, mesmo que eu não fosse, eu sou cidadão, eu preciso cumprir com o meu compromisso diante da sociedade. Eu tenho que pagar meus impostos, pagar os tributos, eu tenho que fazer a minha parte de cidadão. Ainda mais sendo crentes, ainda mais sendo cristãos, para dar um bom testemunho para a sociedade lá fora. Mas uma coisa nós devemos, uma coisa nós estamos em dívida, que é o amor ao próximo. Por isso que ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então eu me sinto devedor dos irmãos. Eu sinto que eu devo aos irmãos, porque os irmãos têm me amado, têm cuidado de mim. Mas também os irmãos devem sentir a mesma coisa com relação uns aos outros. Nós somos devedores porque o imenso amor de Deus, o ousado amor de Deus nos alcançou. Pagou um preço grandioso por nós. Nós não merecíamos, mas Ele deu a sua vida por nós. Nós não tínhamos valor algum, porque o pecado nos afastou de Deus, e o que nós merecíamos dele era a morte. Mas Ele, com o seu grande amor com que nos amou, nos deu a vida eterna. Então nós temos uma dívida de amor uns para com os outros. E é interessante que Paulo, ele começa a dar exemplos. Ele diz assim: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Isso está lá nos 10 mandamentos, da Êxodo e em Deuteronômio. Os 10 mandamentos ele resume aqui, diz uns 4 ou 5 mandamentos. E ele diz assim: se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o amor não faz mal ao próximo. Então, se eu digo que amo o meu irmão, se eu digo que tenho amor ao próximo, eu tenho que mostrar com minhas atitudes amando. E se você ama, você não vai adulterar. Por quê? Porque o adultério é uma forma de agressão ao nosso próximo. Você se envolve com a esposa, com a mulher casada, ou se a mulher se envolve com um homem casado, vai destruir uma família. Cadê o amor por essa família, por essas pessoas? Quem ama não furta, não vive enganando as pessoas, faz um negócio, diz que vende um carro, diz que está bom, mas está cheio de defeito, e fica escondendo, fazendo coisas ilícitas, fica enganando as pessoas, furtando a confiança das pessoas. Quem ama não faz essas coisas contra o próximo. E aí ele termina dizendo: que sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, ao amar ao próximo, nós estamos cumprindo a lei, estamos cumprindo o mandamento de Deus. E é interessante que em Romanos Paulo fala sobre a questão, a relação da lei com o homem, e que a lei ela serviu para nos tornar conscientes de nossos pecados. A lei que é santa foi nos dada como homens pecadores para cumpri-la, e ninguém cumpre. E por força da lei, todos nós só temos consciência do nosso pecado, da nossa condição diante de Deus de pecador e de condenados. Mas a lei aponta para Cristo. E a lei, o cumprimento da lei foi feito por Cristo. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. E aí, quando nós nos chegamos até Ele, arrependidos por ter feito tudo de errado, por ter recebido sobre nós a condenação da lei, o que é que nós recebemos dele? O perdão dos nossos pecados. E aí Ele nos manda voltar para a lei. Voltar para a lei. Agora que eu lhe perdoei, agora você vai ter que cumprir a lei. Só que não mais sobre o jugo da condenação,
Hoje nós cumprimos a lei, como a lei serve para nós como um meio de santificação. Nós estamos num processo de caminhada para Deus, de nos tornarmos santos, e essa santificação vem com o cumprimento da lei, começando pelo amor. Então, na hora que nós amamos nosso próximo, começamos a cumprir a lei, começamos a andar em santidade diante de Deus. Então, a lei serve para nós hoje como um meio de alcançar a santificação por parte de Deus. Mas não fica só nisso. Pode passar. O segundo tópico, com relação a esse cuidado, o amor que nos leva, que nos faz cuidar do nosso próximo, é quem ama tem o cuidado de acolher e não desprezar nem julgar as pessoas. Olha só, o texto diz assim: ora, acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é uma regra que diz assim: quem é forte não deve desprezar o fraco, e o que é fraco não deve julgar quem é forte. O que é que Paulo quis dizer com esse fraco e esse forte? É interessante que a gente entenda o contexto lá da igreja de Roma, né, a quem Paulo direcionou essa carta. Na verdade, isso que Paulo está falando de ser fraco ou forte não aconteceu só na igreja de Roma, mas em outras igrejas, em Efésios, em Coríntios, porque existia na igreja naquela época uma divisão natural. Alguns irmãos, alguns cristãos que se converteram vindo do judaísmo, eles acreditavam que deveriam continuar cumprindo as coisas da lei. Então eles eram cristãos, tinham aceitado Jesus Cristo, mas ainda tinha o ritual judaico dentro de seu coração. Eles tinham que guardar os dias da semana, os dias do ano. Eles tinham que cumprir as normas da lei, a sacrificial, oferecer os sacrifícios. Eles procuravam cumprir a lei no que diz respeito à alimentação, né? Eles não comiam qualquer coisa, eles não comiam carne sacrificada a ídolos, carne, a questão da carne com sangue. Então tinha uma série de coisas que esses homens, que esses judeus cristãos observavam na lei mosaica. Já um outro grupo era formado pelos gentios, os romanos, os gregos e pessoas das nações vizinhas que tinham se convertido ao Evangelho. E essas pessoas não estavam presas à lei judaica. Para elas, tanto faz comer carne de porco, carne com sangue, sem sangue, qualquer tipo de ave, para eles era comida. Eles não tinham problema, eles não tinham dificuldade em guardar dias da semana, em guardar o sábado ou deixar de guardar. Para esses irmãos, eles não tinham problema nenhum com isso, porque eles não eram judeus. E na igreja existia essa grande divisão. As igrejas primitivas, elas passaram. Na verdade, o primeiro concílio que houve na igreja, lá em Jerusalém, foi para resolver esse problema, essa problemática, porque os judeus que se converteram, eles queriam que os gentios cumprissem também a lei, que se vivesse também do mesmo modo que eles viviam cumprindo a lei mosaica. E aí a igreja, em concílio, decidiu que eles não precisavam observar a lei. Na verdade, a lei, podemos dividir a lei em duas partes: a lei sacramental, esse sacrifício, essa cerimonial, né? E a lei moral. A lei moral, sim, devemos observar essa parte da lei de não adulterar, não matará, não furtar, de amar o próximo, isso sim. Mas a parte mais do sacrifício, do cerimonial, essas coisas, não era preciso observar. Bem, acontece que alguns irmãos judeus, feito Paulo era judeu, eles tinham a sua consciência tranquila em relação a essa questão. E para eles não importava guardar o sábado ou não guardar,
comer determinado tipo de carne ou não, para eles não tinha problema. A consciência deles já dizia que eles podiam comer, porque eles tinham liberdade em Cristo para isso. Mas outros irmãos não, outros ainda estavam muito atrelados a essa lei. E quando Paulo fala sobre fortes e fracos, ele está falando sobre os judeus. Fortes eram aqueles que não tinham mais esse problema, já tinham resolvido essa questão na sua mente. E os fracos eram aqueles que ainda tinham essa questão, que ainda estava preso à lei mosaica. E aí, o grande problema que existia naquela igreja era que aquele que se sentia forte desprezava o que era fraco. E aquele que se sentia fraco, que era o fraco, né, em relação a essa questão, eles julgavam o que era forte. Essa questão hoje não existe em nossas igrejas, mas existem muitos pontos parecidos com relação a isso. Nós vivemos algumas situações aqui no nosso relacionamento que não tem relação direta com a fé, com a salvação. São questões secundárias, mas que têm causado divisões nas igrejas. Por exemplo, a questão do vinho. Tomar vinho. Crente pode tomar vinho? Eu posso comprar uma garrafa de vinho, tomar lá em casa uma taça de vinho, né? Posso ou não posso? E mais ainda, e cerveja, e bebida alcoólica em geral? Tem crentes que tomam cerveja, né? Tem gente que não. Depende da cultura. Por exemplo, lá na Alemanha, né, um pastor batista aqui da nossa convenção disse que foi para a Alemanha, chegou lá, estava tendo uma festa de cerveja, eles bebem muito cerveja, a igreja cristã lá bebe, né? Então isso é uma questão cultural nossa. Aqui nós não bebemos, mas lá bebe. E lá ele não teve problema nenhum em ir lá e provar. Mas é uma questão de consciência, né? Então são questões que, se nós trouxermos aqui, vai causar confusão. Que os irmãos vão dizer que pode, eu sei que não pode. A questão do vestuário, pode esse tipo de roupa ou não pode esse tipo de roupa. E essas questões são questões secundárias, mas que alguns irmãos se escandalizam por isso. Então Paulo está colocando aqui que esses irmãos que se escandalizam por essas questões são os fracos. E aqueles que já têm a sua consciência do que é certo e do que é errado, que não se escandaliza com isso, são os fortes. Mas o que acontece é que nós muitas vezes acabamos julgando os irmãos ou desprezando os irmãos. O irmão que não tem problema, por exemplo, do seu filho dançar quadrilha na escola, seu filho pequeno na escola tem quadrilha perto de São João, pode ou não pode, né? Ou dúvida, né? E aí alguns irmãos permitem, outros não, e aquele que não permite fica falando mal do irmão que permite. E aí? São questões secundárias. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que essas questões secundárias muitas vezes afetam o nosso relacionamento e dificultam o cumprimento dessa nossa missão de amar e cuidar dos irmãos. E aí Paulo ele diz aqui que quem ama tem que ter o cuidado de não desprezar o irmão. Quem ama também tem que ter o cuidado de não julgar o irmão. Nós não podemos julgar o irmão. Por isso ele diz assim, no versículo 4 aí: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Ele diz assim: Deus firma tanto um quanto o outro. Deus ele está aqui, está vendo o que nós fazemos de certo e errado, e se tiver que corrigir, é Ele que vai repreender. Eu não devo julgar ninguém. Quem sou eu para julgar o servo alheio? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem desprezar ninguém. Nós estamos aqui para amar o nosso próximo. É isso que Paulo está dizendo. Então, quem ama tem o cuidado de acolher e não de desprezar, nem julgar o próximo. Nós estamos aqui para isso. Outra coisa interessante está lá em Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2, que fala sobre a questão do cuidado da edificação do próximo. Quem ama, cuida em edificar o próximo. Olha só o que diz Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. O que ele está querendo colocar aqui são duas questões: agradar a si mesmo ou agradar ao próximo. A quem nós devemos agradar? Logicamente, nós não podemos agradar todo mundo. Nós não estamos aqui para agradar todo mundo. Nem Cristo agradou a todo mundo, mas nem questão de relacionamento, de amor ao próximo, nós precisamos cuidar
para que o nosso relacionamento, a nossa forma de lidar com o irmão, não venha desagradá-lo ao ponto de fazê-lo abandonar a fé. Nós precisamos nos relacionar a tal ponto, porque ele diz assim: portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para a edificação. Existem coisas que não edificam, então por que eu vou fazer se não edifica? Então Paulo está dizendo assim, que precisamos agradar ao próximo. E esse agradar ao próximo significa que, ou não significa fazer de tudo para agradar essa pessoa, mas contribuir para que ele cresça em Cristo, contribuir para o seu crescimento em Cristo. Então, quem ama procura agradar ao próximo, fazer coisas que vão ajudá-lo a crescer espiritualmente, a edificar-se. E ele fala da questão da edificação, porque ele compara os crentes à igreja como um edifício. Um edifício, para ser construído, é necessário tijolo, cimento, areia, uma série de material, e é necessário uma coordenação, é necessário que tudo haja um planejamento, uma execução por etapas. E aí muitas vezes nós acabamos interrompendo essas etapas no processo de construção do irmão, por causa de questões alheias, por causa de brigas. Então precisamos amar o nosso irmão, entender que nem tudo que me agrada vai agradar o irmão, e muitas vezes, por amor a ele, eu preciso abrir mão das coisas que me agradam para contribuir para a sua edificação. É isso que Paulo está querendo dizer. Então existem questões, existem situações na igreja em que é necessário nós pensarmos dessa forma. Isso vai contribuir para edificar o irmão, isso vai contribuir para o crescimento da igreja. Se vai contribuir, então eu faço. Se não vai, então é melhor deixar de lado. Então são essas questões. E por último, nós temos que ter o cuidado, porque o amor e o cuidado ao próximo levam-nos a glorificar a Deus. Lá no capítulo 15, versículo 7 de Romanos, diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Olha só, recebei-vos uns aos outros. Esse receber é acolher, é aceitar uns aos outros. Porque muitas vezes nós temos situações em que temos dificuldades de aceitar o irmão porque ele é diferente de mim. É claro que há pessoas na igreja que nós temos mais afinidades, é natural. É natural que eu me relacione melhor com determinados irmãos, mas eu não devo desprezar aqueles que eu não tenho tanta afinidade. E o que ele está dizendo aqui: receber uns aos outros como Cristo nos recebeu. Como foi que Cristo nos recebeu? Quem éramos nós? Pecadores, cheios de imundície, cheios de vícios, cheios de coisas erradas. De Deus nós só merecíamos a morte, mas Ele nos acolheu, Ele nos recebeu do jeito que nós somos, sem julgar. E por que nós temos dificuldade de receber e acolher os irmãos? Então devemos acolher, recebermos aos outros como Cristo nos acolheu. E isso resulta em glórias a Deus. Deus é glorificado. Na verdade, a igreja será reconhecida pelo mundo lá fora por essas coisas. As pessoas vão ver a forma como nós nos tratamos uns aos outros, a forma como nós amamos uns aos outros e cuidamos uns aos outros. E a partir desse relacionamento, isso vai impactar o mundo lá fora. Muitas pessoas, ao verem esse tipo de relacionamento na igreja, acabam vindo também e aceitando a Jesus Cristo. Então, é essa unidade, é esse amor que Deus quer de nós para a sua glória. Então, na hora que eu amo meu irmão, eu cuido dele. E na hora que eu cuido dele, eu glorifico a Deus. Nós glorificamos a Deus quando cuidamos uns dos outros. Então, Deus, Ele quer de nós esse amor com cuidado. Ele não quer que nós simplesmente amemos uns aos outros só de palavra. Ele não quer esse amor só na hora do culto, quando a equipe de louvor está aqui à frente e pede para os irmãos se cumprimentarem, se abraçarem no momento de comunhão. Isso é importante, é bom. Mas quando acaba o culto, daquela porta para fora, nós temos nossas necessidades. Cada um tem suas necessidades e precisamos contar uns com os outros para nos ajudar e ajudar uns aos outros.
E é isso que faz a diferença no mundo. É essa a diferença que a igreja faz no mundo, quando nós amamos uns aos outros. Então, para concluir, nós temos aqui 5 pontos importantes que precisamos refletir, baseado em tudo que foi dito aqui essa noite. Primeiro, cumprir nossa missão como igreja implica em cumprirmos a missão individualmente. Eu devo fazer a minha parte. Eu devo, com a minha vida, glorificar a Deus. Eu devo amar e cuidar dos meus irmãos. E eu devo fazer discípulos. Quando todos nós aqui, cada um individualmente, estiver fazendo a sua parte, a igreja toda estará cumprindo a sua missão. Então precisamos entender que a missão não é da igreja, instituição, a igreja como um todo, mas a missão é nossa individualmente. Segundo ponto, quem ama, cuida em fazer o bem ao próximo, pois o cuidado é o amor em ação, e a sua ausência demonstra a falta de amor. Cristo cuida da sua igreja, purificando-a, adornando-a e dando a sua vida por ela. Nós devemos fazer a mesma coisa. Lá em João, 1 João 3,16. Nós conhecemos João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas 1 João 3,16 diz assim: nisso está o amor, em que Cristo morreu por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo próximo, pelas outras pessoas. Ou seja, assim como Cristo morreu por nós, nós também devemos dar a nossa vida por elas, pelas pessoas. E aí é esse cuidado que nós devemos ter para com o nosso próximo. Terceiro ponto, o acolhimento reflete o cuidado que temos